Em 1888 foi assinada a abolição da escravatura no Brasil. Em 2021, estreou na Netflix o filme Sete Prisioneiros, questionando algumas coisas. Dentre elas, realmente se houve o fim da escravidão. Em uma cena, o personagem do Rodrigo Santoro pergunta para o jovem Mateus o que ele vai fazer lá fora do local onde ele estava preso. O personagem do Rodrigo Santoro caçoa quando o jovem responde que quer ser engenheiro e tira dele todas as esperanças de ser alguém na vida sem que precise seguir caminhos tortos. Esse diálogo ele demonstra uma das formas de escravidão que um homem branco e levemente poderoso faz sobre um jovem negro e sem tanta perspectiva de vida. A escravidão intelectual, a escravidão do ponha-se no seu lugar. E em outra cena, o mesmo personagem aponta a arma para jovens forçados a trabalhar em troco apenas de uma cama fétida para dormir. E aí está exposta a escravidão física. Com extrema cadência, Sete Prisioneiros vai esmiuçando esse tema central e nos fazendo perceber toda essa situação ao nos colocar na pele do jovem Mateus, vítima que se transforma em opressor também. A câmera coloca Mateus em tela o tempo inteiro, nos mostra os detalhes da excelente atuação de Christian Malheiros, o ódio e o pesar no olhar do cara o tempo inteiro e dá a sensação de impotência que ele sente quando está de frente a algo que é definitivamente muito maior do que a vã existência dele. A câmera mostra diversas vezes o rosto de quem entende tudo o que está passando, de quem não é inocente, mas que mesmo assim não consegue se desvencilhar daquela situação. Mateus é um personagem muito complexo. É um personagem que vem para explicar como que podiam alguns pretos durante os tempos de escravidão, né, de escravatura, terem também os seus escravos. O que parece hipocrisia precisa ser analisado com muita frieza com a mente que a gente tem hoje em dia. Ora, veja só, se essa é a realidade, se esse é o modelo econômico vigente, se é isso que define como as interações econômicas e sociais vão se dar, como que foge disso, né? Como não fazer isso? Mateus explica perfeitamente como, mesmo não sendo mais a vítima padrão naquele cenário inicial, ainda assim é vítima do contexto geral. A luta dele, e o filme ele não fala diretamente sobre isso, apenas sugere, né? A luta dele é a de aceitar o sistema e tentar rompê-lo por dentro. Mas até que ponto ele tem esse poder, mesmo tendo a consciência de que um dia deverá utilizá-lo? Não dá para debater esse personagem de maneira unilateral. Não dá para apenas trazer uma visão para com o excelente texto do Alexandre Morato, que também dirige o filme, e a Tainá Mantesso. É um personagem tão complicado de se entender que precisa ser conversado diversas vezes, sob diversos pontos de vista. O filme pode até ser simples na concepção, ele pode até ter planos que não chamam tanta atenção ali pelo alvoroço, né, pela correria, mas que também são planos que não comprometem. Ele pode até ser singelo, muitas vezes ali, de um ponto de vista técnico, em momentos que o melodrama pedia para acontecer, por exemplo. Só que Sete Prisioneiros jamais faz acordo com o texto fácil. Jamais faz acordo com rumos óbvios e com um pensamento simples. Ele sacrifica um personagem que fatalmente teria um outro caminho para nos mostrar toda a dificuldade que é pensar naquela situação e jamais apela para o sentimentalismo barato. Muito pelo contrário, muitas vezes até encara determinados temas com a mesma frieza que o Mateus encara ali a sua jornada. Uma frieza que a qualquer momento pode ruir, mas que não é o que acontece. E aí, por isso, nos convida a pensar sobre como dentro de um universo micro, né, tantas coisas se parecem com aquilo que muitos teimam não existir mais no universo macro, que várias pessoas julgam como uma história superada, como um passado distante. O roteiro visita corredores sujos das relações humanas e mostra, sem pressa alguma, cada pedacinho desse corredor. Existe o chefe do chefe, existe o social, existe o acuado, existe a distorção dos poderes que deveriam atuar contra o aprisionamento desses jovens por trabalho. E mesmo sem colocar muitas coisas em tela, o filme também levanta a discussão com um subtexto muito forte de que tudo é bem maior do que a gente consegue ver, do que nossos olhos alcançam. Mateus podia ser engenheiro. Ele queria estudar. Nas primeiras falas com os amigos, né, os diálogos que ele tem com os amigos, ele diz exatamente isso. Só que um deles diz que faculdade não é para eles. Ou seja, praticamente o mesmo discurso do opressor dele lá na frente, que é no caso o Luca, o personagem do Rodrigo Santoro.
Veja só como também é aceito por um dos jovens algo que jamais eles deveriam aceitar. Jamais eles deveriam internalizar. Só que a pergunta é, de onde que eles vêm, né? Qual o discurso nas escolas? Tem escola? A bem da verdade, né? Essa é uma boa pergunta. Tem escola pra eles? Quais as informações que chegam até lá? Mateus viveu um mundo de oportunidades ou um mundo de escassez de caminhos? Sete Prisioneiros é um filme que vem dar gosto ao que geralmente passa insípido por muitos de nós. Nós, os privilegiados, no caso. Sentiu o gosto? Sentiu a dor? Se perguntou sobre se Mateus é do bem ou do mal? Pois bem, o filme ele te acertou em cheio. Caso contrário, paciência. E aí eu espero que você tenha outras chances aí na sua vida.